Olá, nosso revisional agora é sobre acidente do trabalho. Já falei para vocês no pacote regular que o acidente do trabalho, ele muitas vezes não está descrito dessa maneira no edital, mas ele é necessário e é cobrado porque pede benefícios da Previdência Social ou Lei 8.213. Então, na verdade, não se assustem. Tem sim que estudar o acidente do trabalho. E aí a gente trouxe algumas questões pontuais para chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Primeira questão. Caso um segurado do regime geral de previdência social, conduzindo o veículo de sua propriedade, sofra acidente de trânsito ao deslocar-se de sua residência para seu local de trabalho, esse acidente não se equiparará a acidente do trabalho. Vocês sabem que o acidente do trabalho, previsto entre os artigos 19 e 23 da Lei 8.213, eles se dividem em acidentes típicos, artigo 19, atípicos, artigo 20, e acidentes por equiparação, artigo 21. Então, todas aquelas situações ali colocadas são consideradas acidentes do trabalho. Quem é que tem direito ao acidente do trabalho? 4 segurados: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, apenas os 4, o acidente que eles sofrerem pode ser considerado acidente de trabalho. Apenas os 4 terão direito a benefícios de natureza acidentária, ou seja, benefícios decorrentes de acidente do trabalho. E aí, aqui está dizendo que uma pessoa, vai sofrer um acidente de trânsito no deslocamento da sua residência ao local de trabalho e que não se equipara a acidente do trabalho. Está errado. O acidente que ocorre fora do local de trabalho, do horário de trabalho, pelo segurado, mas que ele está deslocando da sua residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a sua residência, equipara-se a acidente do trabalho. Equipara-se a acidente do trabalho. Então, portanto, é um acidente do trabalho. Mesmo que ele esteja utilizando o veículo de sua propriedade. Então, eu não vou limitar essa equiparação ao tipo de veículo que ele estava usando. Se ele estava a pé, de bicicleta, de ônibus da empresa, ou do seu próprio veículo, ou veículos de terceiros, pegou uma carona com um amigo que mora perto, saindo do trabalho, de qualquer maneira, é acidente do trabalho por equiparação. Acidente itinere, acidente de trajeto. Então, aqui está dizendo, conduzindo o veículo de sua propriedade. Essa é a maldade. Essa é a maldade dessa questão. Por quê? Porque às vezes o candidato fala, pode ser veículo próprio? Pode, não há problema. Então, equipara-se a acidente do trabalho. Portanto, está errado a afirmativa, porque ele falou que não equipara. Item assertiva incorreta. Tá ok? Vamos lá. Próxima questão. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, que é a nossa lei do regime geral de previdência, a lei de benefícios, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, equipara-se ao acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo segurado do regime geral, no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão praticado por terceiro. Ora, ele está dentro do seu trabalho, no horário e no local do seu trabalho, e vai ser agredido por terceiro. Isto é um acidente do trabalho? Sim,
artigo 21 da Lei 8.213. Vai ser acidente do trabalho por equiparação. Então, caso ele fique incapacitado, por exemplo, para o exercício do seu trabalho por mais de 15 dias, ele terá auxílio-doença de natureza acidentário, porque isso é acidente do trabalho. E como vai ser considerado um acidente, ele não precisa ter carência para obter o auxílio-doença. Não é isso? Agora, ato de agressão. Pode ser ato de agressão, pode ser ato de terrorismo, pode ser ato de sabotagem. Praticado por quem? Por terceiro ou mesmo por colega de trabalho, por companheiro de trabalho. Então, nesse caso, está correta a assertiva. Equipara-se ao acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo segurado, do regime geral, no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão praticado por terceiro. Pode completar agressão, sabotagem e terrorismo. Assertiva, correta. Mais uma? Durante o mês de janeiro do ano em curso, a sede de determinada empresa foi alagada por fortes chuvas que se abateram sobre a cidade de São Paulo. Em razão desse fato, algumas das paredes daquele imóvel desabaram sobre alguns empregados, causando-lhes danos físicos significativos. Nessa situação, o infortúnio sofrido pelos trabalhadores será equiparado, para todos os efeitos, ao acidente do trabalho. Certo, né? Ora, eles estavam no local e no horário de trabalho. Houve ali um acidente, né? Um acidente de quê? Uma inundação, desabou a coisa na cabeça deles. Então, pode ser um incêndio que os queimou, pode ser uma inundação que lhe causou algum dano, né? Pode ser um desabamento. Então, isso vai ser equiparado a acidente do trabalho. E aí falou assim, eles vão ter danos físicos. O acidente do trabalho, ele tem que causar o quê? Lesão corporal, perturbação funcional, que o incapacite para o trabalho. E aqui o artigo 21 diz que equipara-se ao acidente do trabalho. Portanto, essa alternativa grande, né? 2005, professora, sim, mas nada melhor para mostrar para vocês como o SESP trabalha. Vem, ele conta uma história toda para você ver se vai se equiparar ao acidente do trabalho. Exatamente, correta, assertiva. Podem conferir. Mais uma questão. Considera-se acidente de trabalho tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. Certo, né? Artigo 20 da Lei 8.213. São considerados acidentes de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho, certo? Distinguindo-se uma da outra, pelo fato de ser esta, olha, esta, quem é esta? É a que está próxima. Esta, então, pelo fato, quer dizer, pelo fato da doença do trabalho ser produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Enquanto aquela, é a que está mais longe, enquanto a doença profissional é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Errado. Estava começando bem, falando que doença profissional e doença do trabalho são consideradas acidente do trabalho. Certíssimo. Só que ele inverteu o conceito. E aqui, gente, a dificuldade da questão maior é o português, né? Doença profissional, já falei no curso, é aquela doença produzida. Então, profissional com produzida, pró. Se eu não conseguir entender muito bem, eu gravo
profissional produzida. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Ela é em função daquela atividade exercida. Só vai ter doença profissional quem exercer aquela atividade. E aqui ele colocou o contrário. Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função das condições em que o trabalho foi realizado, né? Específicas, especiais que o trabalho foi realizado. Então, o que ele fez aqui? Ele trocou o conceito da doença profissional e da doença do trabalho. E trocando, a assertiva ficou errada, né? A assertiva ficou errada. A alternativa, incorreta. Seguindo. Como gerente de uma grande empresa de comercialização de automóveis, Raul foi transferido de Salvador, Bahia, para a cidade de Manaus, Amazonas, para coordenar os trabalhos da filial existente nessa localidade. Em razão de um surto de malária na região amazônica, Raul acabou contaminado, sendo obrigado a afastar-se do trabalho por 30 dias. Nessa situação, a moléstia adquirida por Raul caracteriza como acidente do trabalho para todos os fins legais. Ora, doença adquirida, me lembra? Doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada relativamente em relação a como o trabalho foi realizado. Mas não pode ser considerado doença do trabalho aquela inerente ao grupo etário, a doença degenerativa, a doença que não produz incapacidade laborativa. E a doença endêmica, né, que o habitante da região adquire, salvo se ele adquiriu em razão do trabalho exercido. Vamos lá. Aqui é uma pegadinha cruel do examinador. Ele sai da Bahia e vai morar em Manaus. Se ele vai morar em Manaus, ele passa a ser habitante de Manaus. E lá ele é contaminado pela malária e afastado do trabalho por 30 dias. Então, na verdade, houve ali a produção de quê? De uma incapacidade laborativa. Mas foi por uma doença endêmica. E doença endêmica, quando o habitante da região tem, não pode ser considerada doença do trabalho. É esse o caso. Ah, mas acontece que ele só pegou a malária, só foi contaminado com a malária, por quê? Porque ele foi para Manaus. Ele não foi a Manaus, ele mora em Manaus. Ele passou a ser habitante de Manaus. Então, quando ele passa a ser habitante de Manaus, ele não entra na exceção do artigo 20. Ele contraiu malária não em função do trabalho que ele exercia, porque ele é gerente de uma empresa que vende automóveis. A função, a atividade de comercialização de automóveis é inerente para contaminar, para adquirir malária? Não. Então, nesse caso, olha, nessa situação, a moléstia adquirida por Raul caracteriza-se como acidente do trabalho? Não, porque ele é habitante e a contaminação não tem a ver com o trabalho que ele exerce. Então, nesse caso, não. Assertiva, incorreta. A pegadinha toda foi o seguinte: a gente imaginar porque ele foi transferido e contaminado, seria acidente do trabalho. Está errado, tá? Está errado. Próxima questão. Assinale a opção correta acerca das normas referentes a acidente do trabalho.
Letra A. Sob pena de multa, a empresa deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao de sua ocorrência. E, no caso de morte, imediatamente à autoridade competente. Certo? Só que nessa questão, ela foi aplicada em 2010. Ela está correta. Se vier dessa maneira, está correta. Mas eu tenho que lembrar você que esses prazos também agora são impostos ao empregador doméstico. Como o empregado doméstico passa a ter direito ao acidente do trabalho, o empregador doméstico terá essa obrigação de fazer a comunicação do acidente do trabalho até o primeiro dia útil seguinte ao da sua ocorrência ou, em caso de morte, imediatamente à autoridade competente. Letra B. O titular de empresa que deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho comete crime punível com detenção. Falso. Lá no artigo 19 diz que a empresa, que não observa, que não cumpre as normas de higiene e segurança do trabalho, comete contravenção sujeito à multa. Não é crime. Alternativa C. Reputa-se doença do trabalho, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que essa patologia se desenvolve. No habitante, não. A doença endêmica só passa a ser acidente do trabalho como? Quando for adquirida em razão do trabalho, das condições de trabalho. Então, nesse caso, não. Letra D. No caso de doença do trabalho, reputa-se como dia do acidente a data correspondente, 10 dias do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Você sabe que doença do trabalho e doença profissional são consideradas acidente do trabalho. Mas como que eu vou fixar o dia desse acidente, já que elas são doenças, No acidente típico e no acidente atípico, eu não tenho dúvida, é a data da ocorrência do acidente. Desculpa, no acidente típico e no acidente por equiparação, não há dúvida, é a data em que ocorreu o acidente. Agora, como que eu vou caracterizar o dia do acidente na doença profissional e na doença do trabalho? Vocês vão pegar aí o artigo 23 da Lei 8.213 e vai verificar que vai ser considerado como o dia do acidente o dia em que foi diagnosticada a incapacidade, ou o dia do afastamento do segurado, ou o dia do diagnóstico. Vale o que for primeiro. Então, aqui está falando que a data correspondente é 10 dias do início da incapacidade. Não, 10 dias do início não. Diagnosticou, não tem outro parâmetro, é do dia do diagnóstico. Afastou-se do trabalho, não tem outro, afastou-se da data do afastamento. Então, vale o que ocorrer primeiro. Artigo 23, gostaria que vocês lessem esse artigo. Letra E. Considera-se agravamento ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências de lesão ocorrida em acidente anterior. Que isso? Olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar?
pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte, encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.